Oi, Oi, gente. gente. Hoje a gente vai fazer duas questões do Enem, uma questão do Enem 2013 e uma questão do Enem 2015. Uma é sobre probabilidade e outra é sobre PG. São duas matérias que caem muito no Enem, então confere com a gente aí. Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Bom, o que dificulta essa questão um pouco é que ela requer não só o conhecimento sobre probabilidade, mas também um pouco de conhecimento sobre conjuntos. Então, a questão informa que tem um total de 1.200 alunos e que 300 desses não falam nem inglês nem espanhol. Então, na hora que você fizer 1.200 menos 300, você vai achar a quantidade de alunos que falam inglês e espanhol, que vai dar 900. Entretanto, na hora que você soma a quantidade de alunos que o enunciado te dá, que fala inglês e que fala espanhol, você vai ter 1.100. E você percebe que você vai ter uma quantidade a mais do que aquilo que realmente é. E aí, quando você estuda conjuntos, quando você tem a diferença entre esses dois números aqui no caso, você sabe que a diferença entre os dois vai ser o que vai estar na interseção do seu conjunto, ou seja, que fala tanto inglês quanto espanhol. A partir disso, você consegue descobrir a quantidade de alunos que falam apenas inglês e apenas espanhol para depois você conseguir achar a probabilidade. Bom, pegando o total de alunos que falam inglês menos aqueles que falam tanto inglês quanto espanhol, você vai obter um valor de 400. E quando você pega a quantidade de alunos que falam espanhol e tira pela quantidade daqueles que falam tanto espanhol quanto inglês, você obtém 300. Então, a questão te pede um aluno que fale espanhol e sabendo que ele não fala inglês. Então, primeiro, a gente vai pegar o nosso espaço amostral, que seria a quantidade de elementos possíveis. Ele delimitou falando que é um aluno que não fala inglês. Então, alunos que não falam inglês é a quantidade daqueles que não falam nenhum dos dois idiomas, mais aqueles que falam só espanhol. Ou seja, 300 mais 300, que vai dar 600. Além disso, ele quer um aluno que fala apenas espanhol, uma vez que ele não fala inglês. Então, a quantidade de alunos que fala só espanhol é 300, e esse vai ser como se fosse o nosso evento, porque na probabilidade você tem um evento, que é o que você quer, um espaço amostral, que é tudo, todas as alternativas possíveis. Então, nesse caso, vai ser 300, o número de alunos que falam espanhol. Então, quando você divide os dois por 300, você acha a fração de 1 sobre 2. Resposta, letra A. Vamos lá. Questão 2008 do Enem. Fractal, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. 1. Comece com um triângulo equilátero, figura 1. 2. Posicione um triângulo em que cada lado tenha metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. 3. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme ilustra a figura 2. 4. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3. Aí tem a figura 1, tem a figura 2 e tem a figura 3. De acordo com o procedimento descrito, a figura
4 da sequência apresentada acima é? Bom, essa questão é uma questão bem fácil que dá para poder fazer no olhômetro. Só que também tem como você fazer ela por progressão geométrica. Como assim? A PG, ela consiste em você ter um termo, uma sequência de termos, que quando você vai multiplicando um pela razão, você gera o seu sucessor. Ou seja, eu tenho o primeiro termo. Se eu multiplicar o primeiro termo por essa razão, eu vou ter o segundo termo. E se eu multiplicar o segundo termo por essa razão, eu vou ter o terceiro termo. Nesse caso, quando você faz a questão, você vê que o primeiro triângulozinho, ele tem apenas um triângulo preto, que o segundo tem 3 triângulos pretos e que o terceiro vai ter 9 triângulos pretos. Ou seja, o que isso significa? Que a razão do primeiro para o segundo é 3 e do segundo para o terceiro também é 3. Então, provavelmente, ao multiplicar por essa razão, que é 3, você sabe que o próximo triângulo teria 27 quadradinhos pretos. Quando você for procurar na questão, entre as opções, então, você deve procurar um triângulo que tenha 27 quadradinhos pretos. E você percebe isso justamente na letra C. E, por exemplo, caso ele pedisse o quinto triângulo, ele seria esse número 27 multiplicado por 3, visto que é uma PG de razão 3. Então, com isso, a gente percebe que a resposta é a letra C. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar pra gente. E se você quiser saber mais sobre as matérias não caem neném, fica ligado aí no site do Carlos, que vai ter muita novidade por aí. Tchau! Tchau!